Aleluia, Jesus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Bom estar aqui mais uma vez. Sempre me sinto à vontade quando venho aqui, porque sinto na minha casa, amém? Irmãos, pode sentar em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Cordeiro, o qual tira todo o pecado do mundo. Na palavra de Deus, no versículo de número, irmãos, pode estar sentado mesmo, no versículo número 24 de Êxodo capítulo 2, diz assim: e ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus do seu concerto com Abraão, com Isaque e com Jacó. Amém? Que Deus abençoe os irmãos, que Deus cubra de bênção, porque nós gostamos muito, irmão, de ganhar tempo. Louvado seja o nome do Senhor. Gostamos muito de exaltar o nome do Senhor da melhor maneira, que é derramando o nosso coração sobre o seu altar, para que Ele venha nos abençoar. Os irmãos já louvaram, os irmãos exaltaram o Senhor nos seus louvores, e nós vamos estar aqui fazendo aquilo que é de melhor, ouvindo a voz de Deus nesta noite. Nesta noite, irmãos, o Senhor tem para o meu coração, para o teu coração, algo muito importante. Quando o irmão abrir o culto, lendo a palavra, lá em Marcos, ele falava do clamor de Batimeu. Quando nós clamamos, Deus, Ele está sempre atento a nos ouvir. E aqui nós vemos mais uma vez clamores, que fez com que Deus se movesse do céu e atendesse o seu povo. Nós estamos vivendo num tempo tão difícil, irmãos, que as pessoas não querem mais clamar a Deus. Os irmãos lembram alguns anos atrás como era? Eu me lembro que para entrarmos nos cultos, primeiro a porta era fechada, nós ficávamos dentro buscando ao Senhor, clamando, orando em favor da família, em favor das almas. Depois que nós terminávamos o clamor, dava 7h30, as portas se abriam para que as pessoas entrassem ao culto. Hoje muitas vezes chegamos nos cultos, as pessoas não querem saber de clamar, de buscar, já entram preocupados, está movendo o seu celular aqui e acolá, e não se preocupem em falar com Deus. O segredo do culto, irmãos, é falarmos com Deus. O maior segredo, se você quer ter vitória, é você entrar na igreja com um propósito. Hoje eu vou falar com Deus, porque quando eu começar a louvar, Ele vai falar comigo, aleluia. E nós olhamos aqui neste momento, que a Bíblia nos mostra Moisés, que era um homem preparado para libertar o povo de Israel, mas ele simplesmente, por ser criado pela filha de Faraó, por ter uma vida de vitória, de grande poder no Egito, ele achava que com seu poder ele poderia libertar o seu povo da sua maneira. Mas não é assim. O nosso Deus, quando Ele trabalha na minha, na tua vida, Ele age de maneira diferente. Quando eu e você, nós pensamos que somos alguma coisa, Deus fica de longe olhando até onde nós vamos. Quando nós achamos que nós somos o melhor da casa, o Senhor continua olhando para ver até onde nós vamos. E Moisés pensava que ele podia, mas ele não podia no momento. 40 anos ele passou no Egito, aprendeu das melhores ciências, falava as melhores línguas, tinha poder, mas ainda não tinha autoridade de Deus para libertar o seu povo. Existe um momento, como as meninas adolescentes cantaram um hino aqui, que não é do nosso jeito, é do jeito do nosso Deus, é Ele que projeta todas as coisas. Quando Ele entra em ação em nosso favor, Ele nos dá vitória completa. E a Bíblia diz que Moisés, os irmãos conhecem a história, que ele por conta própria, ele acabou matando um egípcio, e por isso ele teve que fugir, para começar na escola de Deus. A escola de Deus, irmão, ela é dolorosa. A escola de Deus, você não encontra ninguém ao seu lado.
E Moisés teve que sair do conforto da sua mãe de criação, do conforto de Faraó. Ele teve que sair dali para ir para o deserto, para cuidar de cabra, de ovelha, para cuidar de um rebanho do seu sogro. E foi cuidando do rebanho do seu sogro que Moisés entrou na melhor escola, que foi aprender com Deus. Aleluia. E nós só aprendemos com Deus, irmão, quando nós estamos em um lugar onde nós não nos exaltamos. Os irmãos têm observado como muitos pregadores, eles começam humilde, isso joga na mídia. Quando começa na mídia, começa a ganhar dinheiro, aí começa a se engrandecer, e com sua própria grandeza eles começam a cair também. É por isso que nós temos que ficar, irmãos, sempre na posição certa, nas mãos daquele que cuida de nós, na mão daquele que nos chamou para a grande obra. Moisés, ele agora estava num lugar que para muitos poderia dizer: ele está derrotado, ele está fracassado. Mas Deus estava olhando e dizendo: nada disso, ele está no lugar de vitória. Aleluia. É na hora da prova, é na hora que nós estamos passando pela luta, que muitos talvez pensam que nós estamos fracos, mas é nesta hora que nós somos fortes. Aleluia. Porque ainda estamos de pé na presença de Deus. Estamos de pé para exaltar, para engrandecer o grande Deus. E quando Moisés estava lá no deserto, o povo de Israel estava lá no Egito como escravos. E o que eles faziam? A Bíblia diz que eles clamavam. Falava com Deus em busca da solução da sua liberdade. Aleluia. E quando eles clamavam, o que Deus faz? A Bíblia diz que Deus ouviu o seu gemido. Aleluia. Muitas vezes você está gemendo por dentro, você está clamando por dentro, você pensa que não vai ter a vitória, mas Deus está dizendo: não tema, porque eu estou te ouvindo e estou agindo ao teu favor. Aleluia. Porque Ele é Deus. O povo clamou e Deus ouviu. E quando Deus ouve, Ele imediatamente, a Bíblia diz que Deus lembrou o seu concerto que Ele fez com Abraão, a promessa que Ele fez para Abraão, Isaque e Jacó. E se Deus te fez promessa, fique sabendo de uma coisa, que Ele está lembrando da tua vitória, Ele está lembrando da solução dos teus problemas, porque quem te prometeu, garante a vitória. Aleluia. Deus, Ele lembrou, e quando Ele lembra, a Bíblia diz que agora sai Moisés para o deserto, lá do outro lado, cuidando do rebanho. Deus que lembrou lá, porque o povo clamara. Agora Deus aparece em uma sarça ardente, e Moisés começa a ver a sarça se queimando, e ele começa a querer chegar para frente, e Deus diz: não chegue para cá, mas tira a sandália dos teus pés, porque chegou a hora. Irmão, quando chega a hora de Deus te usar, ninguém te impede. Mas Deus quer te usar de maneira certa, de maneira correta. Não fique pensando: é agora, porque se eu não vou cantar na igreja não vai acontecer nada. Não, mas se você não cantar ou cantando, vai acontecer o mesmo, porque Deus vai estar no meio do seu povo. Aleluia. Não há ninguém melhor na casa de Deus. Ninguém é melhor do que ninguém, mas todos têm a mesma condição de viver na presença daquele que tudo pode, daquele que tudo faz. Aleluia. E quando Moisés, ele olha, ele quer chegar, e o Senhor diz: não chegue para cá. E Deus diz: olha, eu sou Deus. Sabe que Deus é este? O mesmo Deus que prometeu, que lembrou da sua promessa para o seu povo. Abraão, ele diz: eu sou Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaque, teu pai, e o Deus de Jacó, teu pai.
Eu sou esse Deus. Olha, Moisés, eu ouvi o gemido do meu povo e desci para livrá-lo das mãos de Faraó. Aleluia. Irmão, quando Deus desce, não é para te destruir, mas é para te exaltar na terra. Eu tenho ouvido Moisés, naquele momento, que ouvindo o Senhor falar, que ele desceu para livrar. Agora eu quero, Moisés, que você vá até Faraó e liberte o meu povo. Os irmãos, lembra de Moisés lá atrás? 40 anos ele aprendeu com Faraó tudo que tinha no Egito. Ele era exaltado, ele achava que podia. Mas agora, 40 anos que ele aprendeu com Deus, ele olha para Deus e diz: Senhor, quem sou eu para libertar o teu povo? Aleluia. Esse agora é o Moisés que Deus quer. É o Moisés que Deus quer usar. Quando eu me esvazio do meu eu, do meu grande eu, o Senhor olha e diz: agora você está na posição que eu quero. Aleluia. É por isso que muitos irmãos por aí estão somente pregando para lá e para cá. Até mesmo tentei pastor, tentei igreja. Eu sempre falo com a menina que convida os pregadores, eu quero saber de que igreja é o pregador, aonde ele congrega, quem é seu pastor. Porque não basta pregar em todas as igrejas. Você pergunta: irmão, de qual é a igreja que você congrega? Eu não estou congregando, eu estou visitando os campos. Não, então você não serve para pregar. Não serve. Porque para pregar a palavra tem que ter um pastor. Tem que ser homens que vivem na obediência. E se vive na obediência, ele pode chegar e pregar com ousadia, que Deus vai usar com autoridade. Quando ele falar de obediência, ele pode falar porque ele anda na obediência. Mas se ele anda para lá e para cá, ele não serve. Por isso que tem muitos se fracassando, muitos se derrotando, porque acha que eu prego, eu faço, e sai por aí achando que nós vamos comer qualquer coisa. Mas nós temos que nos alimentar da palavra, irmãos. Temos que nos alimentar sempre da palavra. E alimentando-se da palavra, nós chegamos longe. Aleluia. Quando Moisés está ali e fala: Senhor, quem sou eu? Agora, Moisés, você está no jeito que eu quero. Eu quero que você vá. Mas, Senhor, quando eu for e o meu povo que está lá perguntar qual é o nome do Deus que te enviou, o que eu vou dizer? O Senhor diz: Moisés, fala com eles que eu sou, lhe enviou a voz. Fala com eles. Fala mais, Moisés: eu sou o que sou. Aleluia. Nós temos que saber em nome de quem nós estamos pregando, em nome de quem estamos anunciando. Porque está vivendo a baderna por aí, muitos pregando, fazendo movimento, mas não está acontecendo milagre, não está acontecendo salvação de alma. Sabe por quê? Porque não é no nome de Jesus que está sendo pregado o Evangelho. Porque o Evangelho pregado no nome de Jesus tem salvação, tem libertação, tem batismo com o Espírito Santo, e homens e mulheres se preparam para morar no céu. Aleluia. Porque esta é a promessa, irmãos. Nós não viemos aqui para o culto a não ser para adorar, engrandecer a Deus e ficar na promessa dele, que diz assim: que a promessa é esta: a vida eterna. Quem estiver na igreja e não estiver em busca da vida eterna, está no lugar errado. Porque nós estamos aqui. Quando Pedro disse: Senhor, o que é que eu vou ganhar? Se eu larguei minha família, larguei tudo para te seguir, o que é que eu vou ganhar depois de tudo isto? O Senhor disse: olha, Pedro, você vai ganhar aqui 100 vezes tanto, que quer dizer, você vai ser sempre uma bênção. Ser sempre uma bênção, irmão, não quer dizer que nós não vamos ser provados, não quer dizer que nós não vamos passar por prova.
Ser sempre uma bênção é você ver as barreiras se levantando e se caindo ao mesmo tempo. Ser sendo 100% é você ver pessoas te perseguindo, indo para um caminho e voltando por 7 caminhos, porque Deus está te dando a vitória. Porque muitas pessoas pensam: agora que eu vou ser uma bênção, eu vou viver na tranquilidade. Engana-se. Porque quanto mais nós somos uma bênção nas mãos do Senhor, mais nós somos provados. E quando ele diz 100 vezes tanto, e por fim, a vida eterna. Por isso que vale a pena, irmãos. Vale a pena servir a Deus. Vale a pena dedicar a nossa vida a Deus. Vale a pena exaltar o nome dele. Eu estou completando agora, irmãos, 46 anos que pastoreio pelo Brasil afora. Pergunta: pastor Manuel, o senhor já teve algum dia sem ser provado? Eu sou provado todos os dias, porque Deus me conhece. Ele me conhece, conhece você. Se ele nos tirar da prova, nós vamos nos achar que podemos viver tranquilo. Mas quando nós vivemos na prova constantemente, nós não fazemos outra coisa a não ser dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim, me ajude. E nós vamos ser sempre ajudados, porque somos provados, mas não saímos da presença daquele que tudo pode, que tudo faz na nossa vida. Aleluia. Oh, Moisés, vai falar para eles que eu sou o que sou. E por fim, Moisés, olha, eu sou Pai da eternidade, sou de geração em geração, Moisés. Pai, Moisés. Moisés ficou tranquilo, porque quem estava falando com ele é aquele que é eterno, é aquele que garante vitória. E é por isso que nesta noite, irmãos, eu estou aqui vitorioso e saio com mais vitória em nome de Jesus. Eu sempre falo na igreja humilde, onde dirijo pela misericórdia de Deus, em cada culto que entro, eu entro abençoado e saio mais abençoado. Não importa que eu tenha lá 3, 4 irmãos na hora do culto, mas o que eu olho não é para os irmãos que estão comigo, eu olho é para o Senhor que está no culto, abençoando a nossa vida. Aleluia. Como nós olhamos aqui, os irmãos podem dizer: pastor, mas hoje faltou algumas pessoas que não vieram, você está preocupado com isso? Eu nem um pouco. Porque eu estou preocupado é com aquele que eu chego aqui, encontro ele, abraço, e ele diz: filho, não tema, porque eu estou contigo, eu estou nesta casa, é para abençoar. Aleluia. Por isso que Deus está ouvindo sempre o gemido do círculo de oração. Eu não sei hoje como é os trabalhos do círculo de oração em alguns lugares, que na Bahia, em Teoflotone, em alguns lugares que eu já passei. Eu me lembro que sempre tinha um dia especial do círculo de oração. Não sei aqui, porque cada dia que você passasse, você entrava e via as irmãs ali clamando, buscando no horário que era da tarde até tal hora. Outros lugares começavam um dia do mês, das 5 da manhã até as 5 da tarde. Hoje eu não sei como é, mas eu sei que quanto mais o círculo de oração ela ora, as irmãs buscam, Deus envia homens de Deus para trazer palavra de vitória para a igreja. Deus protege a igreja com suas mãos, porque ainda existem mulheres de oração. Aleluia. Por isso que vale a pena gemer, irmão, na presença do Senhor. Pedro, quando estava preso, as nossas irmãs, a irmã Maria, junto com as irmãs, simplesmente não fez outra coisa. A Bíblia diz que constantemente elas entraram em oração. E quando elas começaram a falar com Deus, Deus do céu mais uma vez ouve o gemido daqueles que são fiéis. E Deus imediatamente, não é agora ele que desce para uma sarça, mas simplesmente ele envia o anjo para ir até a prisão visitar o irmão Pedro. Porque quem ora, irmãos, tem resultado de vitória. E crente que ora, ele é vitorioso, a família é vitoriosa, ainda que muitos não vê, mas Deus guarda e protege. Aleluia. Eu falo com vocês porque meus pais, eles sempre oraram por mim no passado.
Eu era viciado em droga, fui criado dentro da macumba e tantas outras coisas que eu vivia. Minha família toda vivia na macumba, mas meu pai aceitou Jesus, foi minha mãe, e eles foram para oração. E eles sempre oraram para mim que eu era o filho mais terrível. E quando eles oraram para mim, teve um dia que eu cheguei na minha casa, na Bahia, falei com minha mãe, eu preciso de dinheiro. Eu sabia que ela tinha, ela disse, não tenho, e foi para a igreja. Quando ela vai para a igreja, todos os demônios se apoderaram de mim. Os irmãos sabem que pessoas que são possessas de demônio, às vezes ele quer se controlar, mas ele não consegue, porque os demônios é que lhe guia. E naquele momento, eu cheguei com a cama de um em cima e embaixo, somente com o dedo, eu sabia que eu estava fazendo aquilo, bati o dedo, quebrou a cama. Peguei o sofá, joguei para cima com o dedo e saí na rua, peguei uma pedra muito grande e joguei para cima e fiquei embaixo, mas a pedra caiu na frente. E os moços vieram, as pessoas da rua vieram, me levaram para casa, colocaram no quarto, joguei na cama de minha mãe. E naquele momento eu falei, Deus tem misericórdia. E naquela hora eu vi os demônios sumiram. Mas mesmo assim apareceu alguém que me deu o dinheiro e eu tive que ir para a discoteca, porque naquela época eu era dançarino. E passou alguns tempo, ainda possesso. Depois de alguns anos trabalhando, alguém me convidou para ir à igreja, uma jovem. E quando eu chego em Jequié, antes dessa jovem de eu ir na igreja dela, o Senhor me mostrou pregando para uma grande multidão na cidade de Jequié, de frente ao Cine Auditório lá em Jequié. Eu falei, nunca pensei em ser padre, nem tampouco ser crente, porque meu pai era. Passou 3 dias, estava eu dentro de uma igreja, no último banco. Quando o pastor fez o apelo, eu levantei e fui lá na frente e falei, olha, Deus, se eu cair aqui eu não volto mais nunca, mas Deus conhece a nossa estrutura. Naquele momento que o pastor fez a oração, eu vi do meu corpo todos os demônios saindo, mas continuei de pé. E quando ele terminou a oração, eu estava liberto para a honra e glória do nome de Jesus. Coloquei no meu coração, agora para frente quero servir só a Deus. 30 dias depois, estava eu sendo batizado nas águas. E o Senhor faz comigo o que? Me tira de Jequié e me leva para Itabuna, porque se eu continuasse em Jequié eu não seria crente, porque eu era conhecido como dançarino e participava de show. Deus me leva para Itabunas. Quando eu chego em Itabunas, primeira coisa que o Senhor faz, estava tendo clamor com batismo com o Espírito Santo, que muitas pessoas não sabem o que é isso. Todos os jovens reunidos, clamando, e eu ali no meio. E naquele momento o Senhor me sela com o Espírito Santo, Ele me batiza, aleluia, enche o meu coração de chama. E quando Ele me enche, eu falei, Senhor, agora eu quero ser um missionário. E naquela época era necessário passar 4 anos em São Paulo estudando. E quando eu chego para o reverendo, ele diz, não, você vai sair daqui mesmo da catedral. Estudei lá. Com 6 meses, estava eu dirigindo a primeira igreja na minha vida. O meu Deus, porque eu tenho passado altos e baixos? Porque Ele me ensinou primeiro vir de baixo, nunca me exaltar por coisa alguma, mas sempre está buscando a misericórdia, a compaixão, para ver as almas libertas. E nós temos que fazer isso hoje em dia, irmão. Enche o teu coração de amor em favor de alma, porque o que nós queremos hoje é ganhar alma para o reino de Deus. É o que o Senhor quer que eu e você faça. Sejamos ganhadores de alma. É muito fácil fazermos festas, convidar a igreja e mais igreja, crente e mais crente, todos louvam, todos cantam, mas nós procuramos uma alma, mas não encontramos, porque a maioria só vai com os seus hinos para cantar, e outros até menos. Irmão Ezequiel, quando termino de cantar, ele diz, irmão, eu estou indo aqui, que eu estou em outro lugar cantar, este eu não aceito. Ou nós fazemos inteiramente, do início até o final do culto, na mesma congregação, ou não vamos, porque Deus está procurando ainda os verdadeiros adoradores, que lhe adore em espírito e em verdade.
Por isso o Senhor ouviu o clamor do seu povo e desceu, enviou o grande Moisés, e nós estamos aqui hoje porque através deles apareceu alguns no futuro que trouxe a mensagem de salvação de Jesus. Ele morreu e tem nos garantido a vida eterna. Aplauda ao Senhor, aplauda Ele, exalte somente, porque Ele é bom e vive para sempre.